Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Isaías Oliveira, sou engenheiro mecatrônico e sou especialista em redução de gastos de manutenção veicular e atuo nesse mercado automotivo há mais de 12 anos. Bom, o consultor automotivo ele pode te ajudar de diversas formas dentro do cenário mecânica, mas o principal objetivo dele é reduzir o gasto de manutenção do seu veículo. E para isso ele tem que ter um conjunto de habilidades esses que fazem com que ele tenha o poder de questionamento. Muitas vezes eu digo que nem o poder de questionamento, ele tem a autoridade de cortar certos serviços e peças do orçamento do seu veículo. E aí você deve estar se perguntando por quê. E aí eu vou aqui relembrá-los em algumas situações que normalmente já aconteceu com você ou muitas vezes você já ouviu falar que acontece com amigos de vocês. Exemplo, levar o carro para revisão, quando chega na revisão, estava contado um valor X de pagamento e quando você recebe o orçamento você tem X ao cubo. Tem os motivos de estar o X ao cubo. Mas aí é importante frisar que muitas vezes esse orçamento existe peças e serviços desnecessários que você não tem conhecimento e muitas vezes autoriza por não ter essas habilidades que o consultor tem. E ao autorizar esse orçamento, você retira dinheiro do seu bolso. Esse é o primeiro ponto. Você já viu aquelas situações também que você leva o seu carro para a oficina e está com um defeito, você autoriza o orçamento, você recebe aquele orçamento imenso, você autoriza o orçamento e continua com o mesmo defeito após executar o serviço, aí você leva novamente, eles vão te passar o segundo orçamento, você autoriza e não resolve o problema do seu veículo, justamente porque você não tem o poder de questionamento, você não tem as habilidades que o consultor tem. Você pode estar se perguntando que habilidades esse consultor deve ter. Ele deve conhecer no mínimo elétrica, eletrônica, programação, servomecanismo, resistência de materiais, parte mecânica do veículo e conhecer a parte estrutural do veículo. Por quê? Porque ele deve ter esse conhecimento, que através desse conhecimento ele vai saber o funcionamento da parte mecânica ao todo do veículo e ele vai poder fazer o questionamento daqueles orçamentos e daqueles serviços que não condizem com a realidade realmente do defeito do seu veículo, fazendo com que você venha diminuir o gasto com a manutenção, fazendo com que você venha fugir, sinceramente, de orçamentos fraudulentos, daqueles orçamentos que normalmente trabalham com achismos. E aí eu acho que ele vai justamente pegar esse orçamento e fazer todo o processo de verificação e filtragem para verificar se há de fato a necessidade. E outro ponto muito importante frisar é que ele vai fazer a cotação muitas vezes de peça no mercado, ele vai verificar, encontrar a peça mais barata no mercado e aí sim, após ele receber essas informações, tanto de peça como de serviço, porque ele sabe as horas adequadas para executar todo tipo de serviço no seu veículo e juntando, fazendo a fusão desses dois itens, ele vai gerar um orçamento e aí ele vai garantir exatamente 100% para você, dizendo, esse é o orçamento do seu veículo e é com isso que vai resolver o problema do seu veículo. Em contrapartida, muitas vezes você vai estar no seu trabalho, na sua casa, no seu sítio, sem dor de cabeça alguma. Quem vai fazer todo esse processo de acompanhamento é o consultor automotivo e ele vai te entregar o veículo pronto. Porque, veja bem, a partir do momento que ele autoriza, ele faz o processo de acompanhamento na oficina, na loja ou na concessionária para ver se estão executando todos os serviços conforme autorizado e se estão trocando todas as peças conforme autorizado. É claro, existem inúmeras situações, eu vou falar inúmeras situações dentro da área mecânica que normalmente geram dores de cabeça para você e para os seus amigos. E para isso existe hoje a função do consultor automotivo. Você contrata um consultor automotivo e ele cuida do seu veículo, com a principal missão de reduzir o gasto de manutenção, que muitas vezes varia entre 40%, às vezes até 70% de redução de gasto de manutenção dentro
da situação do seu veículo? Bom, existem inúmeros outros fatores, mas aí eu quero parar aqui e dizer para você o seguinte: antes de pisar em uma oficina, antes de pisar em eu vou colocar loja, tá? Nas lojas. Antes de pisar em qualquer loja para fazer o processo de execução de serviço do seu veículo, seria o ideal, e é o ideal, que você fale com um consultor automotivo e ele vai te orientar de como fazer o processo de manutenção do seu veículo. Por quê? Porque ele tem a especialidade, tem um conhecimento, tem habilidade e tem a atitude para fazer o processo de questionamento e de corte daqueles itens que não são necessários. Legal?